Boa tarde. Gratidão por vocês estarem aqui. Gratidão àqueles que nos assistem pelas redes sociais da Sociedade Espírita Luz da Boa Nova. Que Deus nos abençoe por estarmos aqui. É maravilhoso sermos acolhidos pelos benfeitores desta casa de oração, de caridade. Um local de refazimento que aquece os nossos corações e ilumina as nossas mentes. Que bom recebermos esse direcionamento, de chegarmos até aqui. É o Pai nos mostrando um caminho. É Jesus e a espiritualidade de luz nos indicando aonde vir, o que fazer, para sermos mais felizes. Eu sou grata a toda a equipe pelo convite, pela confiança e por essa oportunidade de trazermos aqui um assunto importante na nossa trajetória evolutiva, podendo também fazer um link com o trabalho realizado no Grupo Apoio Fraterno, do qual eu sou voluntária. Temos também aqui presentes outros 2 voluntários, né? E o tema da nossa conversa amiga desta tarde, então, é Caracteres da Perfeição, né? É um tema que se encontra no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Sede Perfeitos. É um capítulo que fala sobre o homem de bem, os bons espíritas e a parábola do semeador, entre outros. Mas hoje nós nos concentraremos nos itens 1 e 2, né? Que fala então sobre este tema, que também é um segundo dos 12 princípios trabalhados no Grupo Apoio Fraterno, Caracteres da Perfeição. E mais adiante nós conversaremos um pouco mais sobre o trabalho do grupo. Agora, então, nós vamos ler o que consta no item 1 do Evangelho, né? No capítulo 17. Mateus narra no capítulo 5, versículos 44 e 46 a 48, a seguinte fala de Jesus: Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Porque, se não amais senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não saudardes senão vossos irmãos, que fazei nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Eis o convite do Cristo para sermos perfeitos. Mas em que consiste essa perfeição que nós temos que procurar, seguir e adquirir? É sobre a perfeição divina que Cristo nos fala? A perfeição absoluta? Não, nós não temos essa condição. Então, Kardec nos diz em seguida, no item 2, né, neste capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo: uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dada à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela tornar-se-lhe-ia igual, o que é inadmissível. Mas porque os homens aos quais Jesus se dirigia naquele tempo não compreenderiam essa diferença, ele se limitou a lhes apresentar um modelo e lhes disse que se esforçassem por alcançá-lo,
E é no seu evangelho que encontramos esse modelo. É uma espécie de manual de conduta moral. Basta querermos e nós poderemos ir trabalhando os nossos defeitos, as nossas imperfeições. E poderemos, ao trabalhar os nossos vícios físicos e morais, nos aproximarmos desta perfeição, dentro da condição terrena que nos é possível alcançar. Precisamos entender, então, que a perfeição que buscamos, ela é relativa, mas suscetível de chegarmos à angelitude. Conforme nos esclarecem os espíritos superiores em O Livro dos Espíritos, todos nós fomos criados simples e ignorantes, porém todos perfectíveis, todos destinados à perfeição relativa, né? À angelitude. Porém, uns se aproximando mais rapidamente e outros mais lentamente, dependendo da vontade de cada um de melhorar-se, de conhecer, aprender e colocar em prática os ensinamentos de Jesus. E mesmo no nosso momento evolutivo atual, essa perfeição que ele mencionou no Evangelho, de amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam, para nos aproximarmos de Deus, ainda está distante daquilo que nós somos capazes. Mas como nós vamos então entender esse amor aos inimigos? É justamente aí que se encontra a perfeição a ser alcançada. Esses irmãos que não nos têm afeição são oportunidades benditas para conquistarmos as nossas virtudes, entre elas a caridade. Aquele que diverge nos levará ao aprimoramento dos nossos sentimentos, à educação das nossas emoções. E aí já começa o nosso esforço em aceitar as pessoas que nos aborrecem. Afinal, nós também aborrecemos a outros e na maioria das vezes nem nos damos conta disso. Mas e como eu vou amar ao meu próximo que não me ama? E mais ainda, como amar? Assim como Jesus ensina, sendo misericordiosos, orando por aqueles que não nos têm afeto. Orar pedindo a Deus que consigamos desenvolver bons sentimentos em nós, principalmente para com aqueles que temos dificuldades nos relacionamentos. E esses são justamente aqueles que estão mais próximos de nós, dentro do nosso lar. Quantos desafios podem surgir dentro dos nossos lares? Problemas financeiros, perda de emprego, dificuldades escolares, questões de saúde. E aqui nós abrimos um parêntese para essa questão que vem afetando as nossas famílias, os nossos amigos, vizinhos, a nossa comunidade em geral. Trata-se da dependência química, lícita e ilícita, ou seja, drogas legais, né, liberadas, e as proibidas. Por exemplo, as legais, aquele beber socialmente, o inocente cigarrinho após as refeições, depois do cafezinho, o milagroso Rivotril, Clonazepam, que trata a insônia, né, mas compromete a nossa memória, a cognição, que é a nossa capacidade de aprendizado, né,
das nossas emoções, do nosso desenvolvimento intelectual e por aí vai, até chegar no consumo de drogas mais pesadas, que são as proibidas, e suas consequências. E é importante esclarecer que dependente químico é todo aquele que faz uso abusivo dessas substâncias, que alteram o seu comportamento e trazem repercussões negativas às suas vidas, né? Causando prejuízo pessoal, profissional, social, no ambiente familiar, né? Na escola, enfim. E que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, define dependência química como uma doença crônica, ou seja, ela não tem cura. Progressiva, isso é, ela vai crescendo, aumentando com o passar do tempo. E pode ser fatal se não tratada. A boa notícia é que existem várias formas de tratamento para a dependência química. Uma delas são os grupos de apoio, né? Como o Grupo Apoio Fraterno. Entre outras tantas que nós abordamos lá nas reuniões do grupo, certo? Nesse sentido, nós queremos deixar aqui um convite para que conheçam o trabalho desenvolvido no grupo, né? Que venham participar das reuniões, que recomendem. Então nós temos aqui na casa, né, os folhetos com o endereço. As reuniões do grupo ocorrem todas as quintas-feiras, inclusive feriados, das 19h20 às 21 horas, no Centro Espírita Alunos do Bem, né? O único impedimento para a participação da reunião é fazer uso de substância que altere o comportamento, o álcool, maconha, por exemplo, no dia da reunião. Então, nós sempre avisamos na quinta-feira, querendo conhecer o grupo, abstenha-se de beber ou usar, né, droga de preferência. E divulguem, levem o folheto, caso conheçam alguém que esteja precisando deste trabalho, conhecer as ferramentas para melhor lidar com essa situação da dependência química e da codependência. Trata-se de um trabalho envolto em amor e disciplina, que sugere a mudança de hábitos compulsivos prejudiciais à saúde pelo desenvolvimento de hábitos saudáveis, melhor qualidade de vida e harmonia familiar. Além disso, vamos aproveitar também para falar a respeito da capacitação inicial ao trabalho voluntário no Grupo Apoio Fraterno. Também estamos deixando aqui na casa a informação para quem tiver interesse em se inscrever e realizar a capacitação e se tornar um voluntário, trabalhar conosco no Grupo Apoio Fraterno. Os pré-requisitos para este trabalho são ser estudante da doutrina espírita há pelo menos 2 anos e, caso dependente químico ou codependente, que é o familiar, estar em recuperação também há pelo menos 2 anos. E adquirir o livro, que é a base do nosso trabalho, Dependência Química e Espiritualidade na Visão Médico-Espírita. Serão 8 encontros online, sempre às terças-feiras à noite, das 19 às 20h30, com início agora no dia 12 de agosto. E as inscrições serão do dia 1º ao dia 11 de agosto. Mas, continuando com o nosso tema, né? A prática da caridade é a condição para chegarmos à perfeição. E com essa vivência, estaremos conquistando as virtudes para a prática do amor. Existem 2 tipos de caridade: a caridade material e a caridade moral. A caridade material todos nós conhecemos,
e muitas vezes já praticamos, né? Através da doação de alimentos, roupas, dinheiro. E a caridade moral é aquela que não depende das nossas condições financeiras. É a mais trabalhosa, porém muito mais meritória aos olhos de Deus, mais importante, porque vem do nosso coração. É o tempo que dedicamos, né? É o amor e a boa vontade que trazemos em auxílio ao próximo. É o nosso esforço em aceitar o outro, em resolver as dificuldades com mansidão. Orar pelos que sofrem, isso é caridade. Orar para termos bom senso, para que façamos ao outro apenas o que gostaríamos que nos fizessem, conforme a lei de amor trazida pelo Cristo. É de suma importância desenvolvermos em nós a empatia, a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, sem preconceitos, sem julgamentos, porque nós nunca conhecemos toda a história da vida de alguém. O que teria acontecido a ele na sua infância, na vida intrauterina ou em encarnações anteriores? Nós não sabemos, então não julguemos. Se pudermos ajudar, vamos ajudar. Lembrando que mesmo que não possamos ajudar alguém diretamente, através da prece e das nossas boas vibrações, nós sempre poderemos estar fazendo bem ao próximo. E como falamos no início, essa luz maior a nos direcionar, que ilumina os nossos caminhos e nos traz até aqui, nos guiando nesse processo de autoaperfeiçoamento, também nos convida para abrirmos as nossas mentes e os nossos corações e buscarmos a nossa transformação, a nossa melhoria íntima, com a mudança de pensamentos, palavras e atitudes negativas por positivas. Lembrando que é através do autoconhecimento, ao analisar constantemente o que pensamos, o que falamos e como agimos, que poderemos identificar as nossas imperfeições para poder melhorá-las, mudá-las, não é? Tendo mais foco no que precisamos trabalhar primeiramente ou com mais intensidade. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga: qual o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? A resposta é: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Na sequência, Santo Agostinho nos traz um roteiro simples e eficaz para realizarmos o nosso autoconhecimento. Todas as noites, ao deitar, façamos um inventário do nosso dia, interrogando nossa consciência se cumprimos os nossos deveres, se alguém tem algo a reclamar de nós, se fizemos algo que deveríamos evitar repetir no dia seguinte, ou se tem algo que podemos fazer melhor ou que precisamos começar a fazer, né? Dessa forma, saberemos o que precisamos melhorar, mudar ou deixar de fazer. E também nesse momento que antecede ao sono, pedir a Deus e a Jesus que permita o auxílio, o aconselhamento do nosso anjo guardião durante o sono, para que nos indique melhores caminhos,
tomadas de decisões mais acertadas nos nossos dias, né? O autoconhecimento é a chave do progresso individual. E quando nós estivermos indecisos quanto a uma situação ou um comportamento nosso em relação a outra pessoa, basta nos perguntarmos: e se eu estivesse no lugar dessa pessoa? E se fosse comigo? Nosso querido Chico Xavier costumava dizer: já vivemos muitas vezes, estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e solucionarmos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra o endereço. E isso vale para todo o contexto das nossas vidas. Nosso corpo físico, recursos financeiros, lugares onde moramos, nossos trabalhos, as escolas que estudamos, as profissões que escolhemos e tudo mais. Tudo planejado de acordo com a necessidade evolutiva de cada um. E conforme nós mesmos pedimos que fosse. Aliás, nossos benfeitores espirituais provavelmente retiraram algumas provas que no plano espiritual nós pedimos para vir cumprir aqui, querendo evoluir mais rápido, mas eles sabiam que nós ainda não teríamos condições. Então, que cuidado, né? Quanto preparo envolve chegarmos aqui? Este é o nosso melhor momento. É a hora para despertarmos. Então, meus irmãos, precisamos colocar em prática, né? Os lemas: fazer o bem sem ver a quem, dar sem esperar receber. Assim, nós entendemos que a razão da nossa passagem pela Terra é o autoaperfeiçoamento. E que tudo o que nos acontece tem o objetivo de impulsionar o nosso crescimento. E a colaboração para o desenvolvimento uns dos outros é fundamental nisso tudo. E lembremos que, mesmo quando as coisas não acontecem como gostaríamos, devemos assumir as nossas limitações, as nossas fraquezas, com humildade, porque muitas vezes são justamente esses desafios que nos levam a buscar crescer, nos melhorarmos, modificar a nossa conduta, evoluir. Ainda somos seres imperfeitos e não vamos virar anjos da noite para o dia. Mas o fato de estarmos aqui já mostra o nosso desejo de mudar, de obter uma melhor qualidade de vida, melhor harmonia íntima e com aqueles que nos rodeiam. Vivamos um dia de cada vez. Esse é um dos ensinamentos do Grupo Apoio Fraterno, é só por hoje, né? É um dia de cada vez. Peçamos a Deus, a Jesus, por discernimento, para fazermos escolhas mais acertadas e seguirmos melhores caminhos. Lembremos sempre, o destino de todos é a perfeição e o nosso modelo e guia é Jesus Cristo. Jesus conhecia a ganância de Zaqueu, conhecia também os conflitos psicológicos e espirituais de Madalena, além de conhecer a vulnerabilidade de Pedro e a visão distorcida de Judas sobre a divulgação do Evangelho. Ele conhece também as minhas e as suas fraquezas, mas ele vê o melhor em nós. Por isso, não podemos desanimar nem desistir, mas olhar para Jesus,
que aponta novos caminhos para a nossa vida, através do seu Evangelho Redentor. Como foi dito, um manual e auxílio em todas as horas, junto com a prece, com o Evangelho no lar, que também é visto e trabalhado mensalmente no apoio fraterno. Optemos por leituras edificantes, por bons programas e bons filmes, evitando ficar à frente da televisão, vibrando em noticiários que trazem apenas tragédias, assuntos tristes para a nossa vida. Busquemos a natureza, busquemos a harmonia das músicas com belas melodias, com letras significativas, que nos tragam a alegria de viver. Procuremos substituir aquilo que já nos desagrada por uma nova caminhada, melhor, mais bela. Por fim, vamos analisar. Todos os dias, nós colhemos os frutos da nossa semeadura. Sabemos que a semeadura é livre. Todos temos o livre-arbítrio para escolher, pensar, falar e agir. Mas a colheita será obrigatória. Se hoje ainda não estamos tão bem quanto gostaríamos, é por causa de escolhas equivocadas que realizamos ontem. Mas o ontem já passou, né? Como dizia Chico Xavier, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim, né? O presente, o dia de hoje, é como se diz uma dádiva, né? O próprio nome diz é um presente. Então, vamos viver o hoje da melhor maneira possível. É Ele que construirá um amanhã melhor, né? O reflexo do ontem, nós estamos vendo hoje. Mas o que nós estamos fazendo hoje, nós veremos amanhã. Então, vamos procurar hoje fazer o melhor que nós pudermos, né? A partir de hoje, sempre pensar daqui para frente. O que passou, passou, né? Para encerrar, então, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Ele é Pai de infinito amor, bondade e misericórdia. Vamos imaginar a figura do nosso Mestre Jesus, nos iluminando, vindo até nós, resplandecente, e que a sua luz e o seu amor nos contagia. E que Ele possa, então, ficar conosco agora e todos os dias de nossas vidas, nos direcionando o melhor caminho e as melhores escolhas. Agradecemos a oportunidade dos momentos que tivemos aqui e pedimos a proteção dos nossos benfeitores, que sigam nos abençoando sempre, assim como a esta casa, que siga como um ponto de luz a irradiar a todos aqueles que aqui recorrem, encarnados e desencarnados. Obrigada, Pai, obrigada, Mestre, obrigada, benfeitores, que assim seja. Que assim seja. Obrigado.